Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos o culto do Evangelho da nossa segunda-feira, com o estudo do Evangelho de Jesus através da obra da professora Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. O livro que nós estamos estudando é este aqui, Vivendo com Jesus. O capítulo de número 8, Cegos para a Verdade. E agora nós vamos fazer uma recordação do que nos disse a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 42 do seu livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que a verdade, na sua essência mais profunda e penetrante, é Deus. Por isso deve ser escrito com letra maiúscula. E é isso nós já sabíamos, é só para lembrar, eu sei que vocês já sabem. Então o título, Cegos para a Verdade. Nós já estamos acostumados com a redação, com a forma romanceada, linda, como escreve a professora Amélia Rodrigues. Realmente é muito bonita a interpretação do Evangelho, porque nós observamos casos íntimos passados com Jesus, os seus discípulos, em algumas oportunidades que não constam dos evangelhos tradicionais. Portanto, ela começa também com uma frase linda, poética. Jericó, estamos agora em Jericó. Jericó era uma cidade encantadora. Olha como ela descreve, bordada de flores e de laranjeiras que periodicamente explodiam em festa de perfume, quer dizer, brotando as flores em festa de perfume, prenunciando a frutescência, ou seja, a vinda dos frutos. A cidade de Jericó era rica em fontes e córregos, situada próximo ao Rio Jordão e próximo também a Jerusalém. Constituía um dos orgulhos da Judéia, porque tinha um movimento comercial muito grande, era uma cidade muito rica. Suas belas residências, diz-nos a professora Amélia Rodrigues, e mansões hospedavam pessoas ricas e cultas que se permitiam recepções faustosas e festas retumbantes. Aquilo era pela toda a região, era uma cidade bem movimentada. Era quase passagem obrigatória entre a Galileia e Jerusalém. Portanto, muitas vezes, Jesus visitou Jericó quando das suas jornadas a Jerusalém, que era considerada a cidade santa para o seu povo. E hoje nós observamos que lá o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, lá no Estado de Israel, também é considerado um lugar sagrado para os judeus. Então ele ia a jornada dele para Jerusalém periodicamente, porque era considerada a cidade santa para o seu povo, quer dizer, o povo judaico, o povo judeu que acompanhava Jesus de toda aquela região. E nós sabemos disso. Em Jericó, Jesus mantivera contatos comoventes, havendo oportunamente penetrado o coração e a mente astuta de Zaqueu, o cobrador de impostos, astuto, que se tornara detestado pela ganância e fortuna que ele acumulou durante os anos, que era cobrador de impostos. Mas um dia ele foi tocado pelas notícias que ouvira sobre Jesus. Essas notícias vinham de todos os lados, principalmente de Jerusalém. E quando Jesus esteve chegando a Jericó, Zaqueu foi o que fez? Subiu em uma figueira, a fim de ver Jesus passar, porque ele era pequeno e ninguém dava oportunidade para ele, ainda mais sabendo que ele era cobrador de impostos, publicano. Então ele teve de subir numa figueira para ver Jesus. E o maravilhoso é que quando Jesus foi passando, disse: Zaqueu, desce daí, porque tu fostes convocado a receber-me no teu lar, na tua casa. Ah, que felicidade Zaqueu teve que recebeu Jesus. E isso nós vamos comentar depois em outro livro da professora Amélia Rodrigues. Mas podemos adiantar também que Zaqueu foi tocado pelaquela visita e se transformou realmente, prometendo que o que ele havia cobrado injustamente, ele devolveria tantos mais, parte das suas terras. Ele fez
uma divisão com os seus escravos? Fez exatamente o que vocês estão pensando. Ele fez uma divisão e distribuiu-os a terra, uma reforma agrária na época, o prenúncio da reforma agrária, vamos dizer assim. Então, nós vamos agora continuar com Jesus. Foi em uma estrada de Jerusalém, que conduzia para Jericó, de Jerusalém para Jericó, que o Mestre Jesus compôs a incomparável parábola do bom samaritano, lecionando bondade sem alarde e amor desinteressado como recursos essenciais para se entrar no reino dos céus. E é bom, eu me recordo desta parábola linda, 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 que vinha um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, o símbolo da espiritualidade judaica. Jericó, o símbolo do dinheiro, muito negócios por lá, muito dinheiro. Então, o símbolo do falso ali, é como se fosse uma caída psicológica. E esse homem foi preso pelos assaltantes que o deixaram quase morto e quase nu. Roubaram tudo. E foi o que aconteceu. Passou um sacerdote primeiro, não fez nada. Passou um da tribo de Levi, também não fez nada. E passou um samaritano e teve compaixão. E ele aí atendeu, colocou, olha, vinho e azeite nas feridas, olha, recompôs todo aquele processo, levou o homem para uma hospedaria, ficou com ele, pagou todas as despesas e disse que voltaria posteriormente e deu 2 denários para custear tudo e na volta ele pagaria tudo. E o mais importante, sabe o que é que eu fico admirado com essa parábola? Que o samaritano, quando encontrasse esse homem que ele atendeu, que ficou curado posteriormente, claro que é uma parábola, mas vamos imaginar que ele continuaria judeu, continuaria odiando o samaritano, não ia agradecer e continuaria odiando. E se fosse o inverso, ele não ajudaria o samaritano, mas o samaritano fez uma caridade espetacular, atendeu em todas as solicitações de que ele precisava. Então, por isso que a professora Amélia Rodrigues e que essa parábola, Jesus leciona bondade sem alarde e amor desinteressado. Por isso que Lucas, o evangelista, diz que é uma das parábolas mais lindas, corroborado com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles também, porque é a essência da caridade praticada desinteressadamente, sabendo que quando aquele judeu ficasse curado, ia continuar odiando o samaritano, mas mesmo assim ele fez e devolveu a saúde para aquela pessoa. Isso é lindo, maravilhoso. Naquela cidade também de Jericó, Jesus operou fenômenos incomparáveis, tocando a sensibilidade das massas que o acompanhavam, interessados em verificar esses fenômenos, assim como também ele tocava a sensibilidade de todos aqueles que moravam em Jericó e presenciaram os maravilhosos fenômenos de cura que ele realizava lá. Por isso que foi uma massa muito grande atrás dele, no momento em que ele saía de Jericó. Claro, na saída dele de Jericó para outra localidade, ele foi acompanhado de uma grande massa de gentes de diferentes aldeias e dali mesmo de Jericó por onde ele passara. E o que foi que aconteceu? Logo na saída no caminho, 2 cegos mendigos à beira do caminho, ouvindo o vozerio e exclamações, os cânticos de gratidão e de júbilo para Jesus, eles ouviram e sabiam, porque as notícias corriam como o vento. Eles começaram a gritar, pedindo socorro a Jesus, pedindo clemência, misericórdia a Jesus. Eles não conheciam, olha como a Amélia dá um colorido poético. Aqueles cegos não conheciam as plumas coloridas do sol, que derramam claridades e cor na terra, nem conheciam a face das pessoas amadas, nem o verde dos campos ou o multicolorido das flores e dos pássaros. Mas também eles eram filhos de Deus, desejosos de participarem do banquete de felicidade em que todos ali em movimento se encontravam. Os cegos faziam tanta balbúrdia que foram repreendidos pelos que acompanhavam Jesus para que se calassem. Eles gritavam: calem-se, calem-se, que é o mestre que vai passar. E aí a veneranda professora faz-nos uma pergunta: como, porém, ficar calado o sofrimento?
Como podemos calar o sofrimento, perdendo a única oportunidade de libertarmos do sofrimento que era Jesus? Como, porém, silenciar o sofrimento, perdendo a única oportunidade de libertar-se desse sofrimento, se não Jesus com Jesus ali? E ela continua: somente a necessidade sabe quanto é cruel a dor e quão tormentoso para o cego constitui seguir pela noite interna, sem contato com a luz do dia. Deve ser um sofrimento muito grande não poder ver nada. Aqueles que repreendiam os cegos possuíam visão, eles viam tudo. E por que aquele egoísmo de não querer que os cegos fossem curados? Porque eles estavam gritando e era justo que eles quisessem chamar a atenção de Jesus. Portanto, eles estavam acompanhando Jesus, viram os benefícios que Jesus fazia, possuíam uma visão maravilhosa e estavam disputando as vibrações de alegria que Jesus distribuía. Era o egoísmo deles, daquele grupo de pessoas que ninguém se levantou ou levantou a mão para levantá-los e trazê-los para perto de Jesus. Pelo contrário, mandaram que os cegos se calassem. E ela diz: era natural que também os cegos desejassem receber a mesma oferta de felicidade e não se calaram, antes aumentando o vozerio, suplicando a piedade de Jesus. Claro que eles tinham razão. Quem não tinha razão são aqueles que viam e não queriam que aqueles cegos vissem, como se fosse um egoísmo, para não interromper Jesus na sua caminhada. E ela diz uma coisa muito interessante: Jesus é o pastor que conhece todas as suas ovelhas. Eu me lembro de Natanael ben Elias, aquele que desceu pela casa lá em Cafarnaum, a casa estava muito cheia, desceram por cima, quebraram o telhado, desceram. E ele disse: Natanael ben Elias, que queres que eu te faça? Senhor, tu me conheces. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas. E aqui a professora Amélia usa dessa semelhança, dessa ideia, desse ponto de vista para dizer: Jesus conhecia aqueles homens cegos, desventurados e aflitos. Jesus era o pastor e se identificava com todas as ovelhas que pertenciam a ele. E não fazia muito tempo, Jesus libertou paralíticos da imobilidade, libertou os surdos da ausência de sons, libertou os loucos das obsessões que os estigmatizava. Por que não fazer o mesmo com aqueles infelizes? Por que aquelas pessoas que acompanhavam Jesus reclamavam tanto para que os cegos se calassem? Viram que é egoísmo, não se importar com o sofrimento dos outros? Jesus então parou, e todo o povo parou com ele, e aproximou-se devagarinho dos cegos. Jesus era todo luz, Jesus irradiava misericórdia em cântico silencioso de amor. Viram como é lindo a redação da professora Amélia Rodrigues? Um romantismo muito belo, poetiza na sua essência. Acercando-se dos cegos, Jesus os interrogou: que quereis que vos faça? E ela comenta: era uma indagação lógica e própria do seu caráter, do caráter de Jesus. Nunca Jesus se impunha, jamais exigia algo de ninguém, sempre ouvia o problema no sofredor antes de ajudá-lo a solucionar. Jesus era o poema de ternura que nunca perde a docilidade nem se torna exigente. Viram que maneira poética de descrever Jesus? E os cegos responderam imediatamente: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, permitindo-nos ver a claridade da luz. Nesse momento, um silêncio incomum tomou conta de toda a multidão. Um silêncio respeitoso diante daquilo que Jesus falou. Jesus se aproximou suavemente dos cegos e tocou os seus olhos apagados. Uma onda de inexplicável energia penetrou os dois cegos, rompeu-lhes o véu da noite e a escuridão cedeu lugar à luz que os invadiu.
E agora o que me chamou a atenção, a luz invadiu eles, invadiu os olhos, provocando a princípio uma grande dor, logo em seguida, radiosa alegria. Por que será que provocou grande dor? Certamente isso um médico oculista irá nos explicar o que era que estava, vamos dizer assim, amarrado, assim, com problemas lá que estavam impedindo o nervo óptico de funcionar. Porque Jesus, olha, uma onda inexplicável de energia penetrou os dois cegos, rompeu o véu da noite e a escuridão cedeu lugar à luz, que os invadiu os dois cegos, provocando a princípio uma grande dor, logo em seguida de radiosa alegria, e seguiram Jesus cantando hosanas. Essa dor deve ter sido o processo de que Jesus usou para poder corrigir o nervo óptico. Claro, e a dor foi necessária para poder remover os obstáculos que impediam que os cegos vissem. Mas foi realmente, me chamou a atenção, porque eu nunca tinha observado com detalhes uma cura que Jesus fizesse que tenha provocado a dor no paciente, e essa provocou, é sinal que realmente a cegueira estava, vamos dizer assim, de muita gravidade. E Jesus corrigiu aquele, olha, quando suavemente, aproximou-se suavemente dos cegos e tocou os seus olhos com delicadeza. Uma onda inexplicável de energia penetrou os dois cegos, rompeu o véu da noite e a escuridão cedeu lugar à luz que os invadiu, provocando a princípio uma grande dor. E em seguida, uma radiosa alegria, e seguiram Jesus cantando hosanas. Viram que interessante, como é bom observar isso? Mesmo com Jesus, provocou uma grande dor para que a luz transitasse pelo nervo óptico para poder provocar a impressão das imagens na área cerebral. Viram? Devia ser um problema muito sério, mas Jesus deu-lhes a oportunidade de ver a luz. E aí a professora Amélia faz um comentário interessante. A epopeia da Boa Nova, toda entretecida de lições verbais e de ações profundas de libertação, como aquela que Jesus fez, alcançava o máximo de realizações, a fim de que todos soubessem quem era aquele cantor e qual a canção que Jesus entoava. Mas nem todos que acompanhavam Jesus podiam entender e abandonar tudo que lhes constituía cárcere e retenção para segui-lo depois em liberdade, embora eles desejassem a liberdade, mas não tinham coragem de abandonar tudo para seguir Jesus e alcançar essa liberdade. Viram como ela observa os detalhes? E por que ela diz isso? Ela faz um comentário em seguida interessante. A cidade de Jericó viu a cura do cego Bartimeu, que implorou a Jesus claridade exterior, mas não se sabe do que lhe aconteceu depois, se mergulhou no oceano das claridades espirituais ou se tombou novamente nas sombras do prazer e da alucinação. Vocês estão vendo? Zaqueu, também de Jericó, que hospedou Jesus em sua casa, quando lhe chegou a velhice, quando ele já ficou bem velhinho e se desincumbiu dos deveres familiares, entregou-se a Jesus. Isso Jesus já tinha desencarnado e ressuscitado, tornando-se testemunha de Jesus e narrando à posteridade, aqueles que passavam por Jericó, a felicidade que lhe foi concedida ao ter Jesus no seu lar. Ele contava para as pessoas, mas de imediato ele não seguiu Jesus. Os dois cegos, esse agora que nós falamos, os dois cegos do caminho, recuperaram a visão, mas não se tem notícia, diz a professora Amélia, de que se houveram embriagado de luz da imortalidade ou se voltaram à treva densa da alma. Ninguém sabe, no momento saíram glorificando Jesus, mas depois, quem sabe o que aconteceu com eles? Ela não tem registro que eles tenham se tornado, vamos dizer assim, seguidores fiéis a Jesus. Mas aí ela vai terminando, meus queridos irmãos, mostrando a realidade de ontem, como compara com a de hoje. Ela diz, o mundo de ontem
qual ocorre com o mundo de hoje, estava dominado pela cegueira interior, para a cegueira das verdades espirituais, e por isso os homens e as mulheres do passado, perdidos na sombra de si mesmos, retornaram para o grande encontro com a verdade hoje, que ainda retardavam. Vocês estão vendo como é interessante a oportunidade que Deus dá de retornarem na reencarnação, para que tenham uma nova oportunidade, repetindo a presença de Jesus, que é o Consolador prometido, para que tenham a oportunidade de abrirem os olhos para verdades espirituais. E ela vai de novo, conduzindo o seu pensamento. A mensagem de Jesus volta para as suas criaturas, distraídas que são, que lamentavelmente não têm ouvidos nem interesse para absorvê-la, a fim de torná-la lição de vida atuante. É o que nós vemos com muita gente hoje. E ela ainda esclarece. Os tempos de hoje, as pessoas são iluminadas pela ciência e pela tecnologia, com arsenais de filosofias e de belezas. Centenas de milhões veem, mas são cegos para seguirem pelo caminho de libertação que Jesus continua lhes apontando, por não identificarem que o piso do caminho é argamassado pelo amor, e as suas bordas são construídas pelo perdão e pela caridade, conduzindo à verdadeira paz. Viu que é poesia pura da professora Amélia. Veem sim, veem, eles estão vendo, mas não enxergam a visão espiritual. Tem olhos que brilham, mas que ainda não perceberam a luz do discernimento, nem a luz da misericórdia. E aí ela conclui: dia virá, no entanto, que Jesus repetirá para a humanidade a cena da sua saída de Jericó, e os cegos espirituais bradarão: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus abrirá os olhos da alma de todos para a renovação e a vida eterna no mundo de hoje, que faz lembrar a Jericó de ontem. Vocês viram que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. Com poesia, ela nos dá uma lição de verdade, chamando-nos a atenção para abrirmos os nossos olhos para as verdades espirituais. Por isso que a lição de hoje é maravilhosa, envolvida, emoldurada de ternura, de afeto, como sempre faz a professora Amélia Rodrigues, com a redação poética maravilhosa que nos faz chegar mais perto do entendimento e absorver a mensagem com segurança e vontade de manter os olhos abertos, procurando Jesus através da doutrina qualificada pelos Espíritos, para que nós possamos realmente preparar a nossa jornada com segurança para a nossa entrada no reino dos céus. Que o querido Mestre de Nazaré continue tendo paciência, tolerância para conosco, tenha piedade das nossas imperfeições e nos ajude, através dos espíritos amigos que espalham as belezas e as sementes sublimes do seu Evangelho, para que essas sementes caiam em nossos corações, germinem e produzam frutos sazonados de esperança, de paz, de amor, para alimentar os transeuntes que nós encontrarmos em nosso caminho, alimentando-os para que todos nós juntos possamos chegar ao reino de Jesus envolto de paz, de alegria e de verdadeiro amor. Agradeçamos a Jesus, através da professora Amélia Rodrigues, pela lição maravilhosa desta manhã. Receba o meu abraço paternal e carinhoso, e eu beijo as mãos e os corações de todos vocês, como meu singelo reconhecimento e gratidão pela oportunidade de vocês me ouvirem, acolherem as lições nos seus corações e fazerem espalhá-la onde vocês estiverem, para que outras pessoas também sejam beneficiadas com o pensamento de Jesus através dos escritos da professora Amélia Rodrigues. Que Deus os abençoe e os envolva com muita paz, com muito amor e com muita luz. Que assim seja.